Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a essa nossa revisão de véspera focada na PGM Aracaju. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte e vou estar aqui com você neste nosso encontro para tratarmos das nossas principais apostas do direito administrativo. Mas antes, duas coisas. Primeiro, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais na sua aprovação. E segundo, me permita divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para sua preparação. Perfeito? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos dar início. E o primeiro tema que eu quero conversar com você é sobre a responsabilidade civil do Estado. E aí, eu quero trazer para você esse julgado. Primeiro, o agravo em RE 1382159, que eu quero estudar com você conjuntamente com este outro julgado, com o agravo em recurso extraordinário 1385315. Esses são os dois julgados sobre responsabilidade do Estado por operações policiais, na verdade, por a bala perdida, troca de tiros entre bandidos e policiais, gerando danos a terceiro. O STF entendeu que nesta situação presume-se a responsabilidade do Estado e que caberá ao Estado provar a excludente de responsabilidade. Então veja, diz o STF que no caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência da responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele nexo é presumido. Então veja, cabe ao Estado provar a excludente de responsabilidade, porque se presume o nexo em desfavor do Estado. Aí, preste atenção comigo o seguinte: se cabe ao Estado provar a excludente de responsabilidade, qual teoria vai ser aplicada nesta situação? O STF diz: a teoria do risco administrativo. Ele diz, o STF, o Estado é responsável por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo. Por que é importante sabermos que é a teoria do risco administrativo? Porque há excludente de responsabilidade. Não é pela teoria do risco integral, tá? Então, se é teoria do risco administrativo, a excludente de responsabilidade é que o STF reafirma que o ônus probatório é do ente federativo. E muito importante, a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. A perícia inconclusiva por si só não afasta a responsabilidade do Estado. Perfeito? Ponto.
Outro julgado que eu quero trazer para você acerca da responsabilidade civil do Estado é a aplicação da teoria da perda de uma chance e responsabilidade do Estado por erro médico. Neste recurso especial, o STJ entendeu que se aplica a responsabilidade civil pela perda de uma chance no caso de atuação dos profissionais médicos que não observam orientação do Ministério da Saúde, retirando do paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alcançar as consequências normais que dele se poderia esperar. Eu gosto sempre de trazer o caso enfrentado pelo STJ, porque é um caso que vai te marcar, você nunca vai esquecer. Foi um bebê que nasceu prematuro, teve os cuidados, foi para casa posteriormente e, num determinado momento, ele teve quadro de febre, tosse, vômito. Foi levado à unidade de pronto atendimento, foi classificado como urgência e foi apenas medicado. Não foi internado como determinava o protocolo do Ministério da Saúde. Ele foi para casa, no outro dia ele foi a óbito. O STJ entendeu. Aplica-se a responsabilidade civil do Estado à teoria da perda de uma chance. Porque se ele tivesse a chance, né, de ter tido o tratamento adequado, ele poderia ter o tratamento adequado, consequentemente, e ter a sua vida, as consequências normais de que se espera. Então, por isso, responsabilidade do Estado pela teoria da perda de uma chance. Um outro julgado, para nós finalizarmos a responsabilidade civil do Estado, está relacionado à responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovia por acidentes envolvendo animais na pista. Disse o STJ que as concessionárias de rodovia respondem independentemente da existência de culpa pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se o CDC e a Lei de Concessões. Então, um animal na pista que atravessa, o sujeito vai fazer uma manobra para se desvencilhar do animal, acaba batendo em outro ou sofrendo um acidente sozinho, responsabilidade da concessionária. Agora, lembre o seguinte, o STJ tem entendimento de que não há que se falar em responsabilidade da concessionária por roubos ou furtos que aconteçam no momento em que o sujeito está na fila na praça de pedágio, porque ali seria um fortuito externo, perfeito? Mas por animais na pista haveria responsabilidade. Maravilha. Próximo tema que eu quero trazer para você é a temática da improbidade administrativa. Pessoal, eu já trago para você os casos tipificados no artigo 11. A nossa banca adora cobrar os casos de violação a princípios. Casos esses agora que estão num rol taxativo. Veja no nosso slide que eu trouxe para você 4 casos que foram revogados. Eu chamo muita atenção para os 2 primeiros. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência, e retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. O sujeito que praticar essas condutas pós 14.230 não responderá por ato de improbidade. Perfeito? Porque estes dispositivos foram dispositivos revogados. Então o sujeito vai responder em outras instâncias, mas não por improbidade administrativa. Mas eu trouxe para você outros casos do artigo 11. Trouxe o inciso 3, veja, é ato de improbidade revelar fato ou circunstância que tem ciência
em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Preste muita atenção. Para o Estado para que haja ato de improbidade por revelar fato ou circunstância que tenha ciência e deveria permanecer em sigilo, é preciso gerar beneficiamento por informação privilegiada ou colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade. Se não houver uma destas duas situações, não haverá ato de improbidade. Mesma coisa, no inciso 4, é negar publicidade a ato, exceto em razão da imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou outras hipóteses. Quando se negar a publicidade porque há sigilo para a segurança da sociedade e do Estado, não há ato de improbidade. Mesma coisa no inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, para ocultar irregularidades. Se o sujeito não dispuser de condições para fazer a prestação de contas, não haverá ato de improbidade. E os dois casos mais importantes que configuram violação a princípios: o artigo 11, inciso 11 e o 11, inciso 12. O 11, inciso 11, trata do nepotismo, que tem o mesmo conceito previsto na súmula vinculante 13. Ou seja, hoje, nepotismo é ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios. Nepotismo, hoje, é ato de improbidade. E é ato de improbidade que viola princípios. Veja, pessoal, não haverá nepotismo na simples indicação de parentes para cargos políticos, salvo se houver a presença do dolo, que hoje é elemento necessário para o ato de improbidade. O dolo específico, com o fim de alcançar o resultado pretendido. E importantíssimo, o artigo 11, inciso 12, que diz que é ato de improbidade o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. É ato de improbidade o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º, que estabelece o seguinte: a publicidade da administração deve ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Em outras palavras, a publicidade institucional que gere promoção pessoal hoje é ato de improbidade, e é ato de improbidade que viola princípios. Preste muita atenção no seguinte: atos de improbidade que violam princípios não ensejam nem a perda da função, nem a suspensão dos direitos políticos. Vão ensejar apenas a multa civil e a proibição de contratar com o poder público. Bom, pessoal, com base nesta situação de publicidade institucional indevida, eu trago este julgado do STJ para você, que diz o seguinte: olha, não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica a princípios, a nova previsão específica em seus incisos de violação à moralidade e à impessoalidade evidencia verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Esta tese não cairá na sua prova, não cairá a cópia e cola desta tese.
O que eu aposto neste julgado é o caso concreto e você ter que responder se há ou não improbidade ali, se continua ou não o processo. O que é o caso enfrentado aqui pelo STJ nessa tese? O sujeito, antes da Lei 14.230, o sujeito praticou uma publicidade institucional indevida, gerando promoção pessoal antes. O MP ajuizou a ação de improbidade falando o seguinte: olha, houve uma violação genérica a princípios, então você está sendo responsabilizado no caput do artigo 11. Com a entrada em vigor da 14.230, acabou violação genérica a princípios. E agora, para o sujeito responder por violação a princípios, tem que estar em um dos incisos do artigo 11. O advogado do sujeito falou: bom, já que a violação genérica acabou, o meu cliente está sendo processado por violação genérica no caput, o processo dele tem que ser extinto. Essa tese colou no STJ? Não. O STJ disse o seguinte: olha, embora realmente tenha sido revogada a violação genérica a princípios, não houve abolício da conduta praticada, porque está a conduta praticada agora em um dos incisos do artigo 11. Este, artigo 11, inciso 12, violação ao artigo 37, parágrafo 1º. Então, portanto, houve verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. E por isso, o sujeito vai continuar respondendo por improbidade. Perfeito? É esse o caso que estará na sua prova. Bom, eu sigo e trago para você as sanções da improbidade, previstas lá no artigo 12. Bom, na violação a princípios já não tinha perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, continua não havendo, e agora não há mais perda da função nem suspensão dos direitos políticos. Vai haver apenas o pagamento da multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios por prazo não superior a 4 anos. Já nas demais, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, nós podemos ter todas as sanções: perda dos bens ou valores, perda da função, suspensão dos direitos políticos, no enriquecimento até 14, no prejuízo ao erário até 12 anos, pagamento de multa civil no enriquecimento equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, no prejuízo equivalente ao valor do dano, e a proibição de contratar com o poder público, que no enriquecimento não superior a 14, ou seja, o mesmo prazo da suspensão, e no prejuízo ao erário não superior a 12, ou seja, o mesmo prazo também da suspensão. Presta atenção, qual a extensão da perda da função? O STF suspendeu a eficácia da redação da lei, da redação dada pela Lei 14.230, e hoje o sujeito perderá a função, o cargo, que ele tiver no momento do trânsito em julgado. Ainda que ele tenha praticado em outro cargo. Significa dizer, se ele praticou a conduta como prefeito e no momento do trânsito em julgado ele está como deputado, ele vai perder o cargo de deputado. Perfeito? Outro ponto importante sobre a questão do dano ao erário. Agora, em todos os casos, inclusive na fraude à licitação, exige-se dano patrimonial efetivo. E esta exigência se aplica aos fatos anteriores a 14.230, cujos processos estejam em andamento. Aplica-se aos fatos anteriores a 14.230, cujos processos ainda estejam em andamento.
importantíssimas, as ADIs 7042, 7043, em que o Supremo declara a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto de uma série de dispositivos para restabelecer a legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o MP e as pessoas jurídicas, tanto para a propositura da ação quanto para a celebração do ANPC. Hoje, tanto o MP quanto a pessoa jurídica podem propor ação de improbidade e celebrar o acordo de não persecução cível. E ainda, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, só que agora com redução de texto, do artigo 17, parágrafo 20, no sentido de que não existe obrigatoriedade de defesa judicial, havendo, na verdade, possibilidade de autorização da representação. A Lei 14.230 estabelecia que as procuradorias estariam obrigadas a fazer a defesa judicial da autoridade que respondesse por improbidade com base num parecer da procuradoria. Estariam obrigadas. O STF falou, obrigado não. O que existe é a possibilidade. Perfeito? Prescrição. Hoje, a prescrição da improbidade é em 8 anos e é a contar a partir da ocorrência do fato. No caso de infrações permanentes, no dia em que cessa a permanência. Não são mais 5 anos e não são mais 5 anos a contar do término do exercício do cargo em comissão ou do mandato. 8 anos agora, mas da data da ocorrência da infração do fato. Muito cuidado, que a suspensão da prescrição pode ocorrer pela instauração do inquérito civil ou do processo administrativo. Instaurado o inquérito, instaurado o processo, suspende o prazo prescricional na improbidade. Porque a interrupção acontecerá nessas 5 situações que eu reduzo para você para 2. De fato, interrompe pelo simples ajuizamento da ação de improbidade e eu posso pegar essas outras 4 e reduzir a uma: publicação de decisão judicial condenatória. Publicação de decisão judicial condenatória, seja sentença, seja decisão de TJ-TRF, seja de STJ, seja de STF. Condenou, toda vez que publicar a decisão, interrompe a prescrição. De modo que venha cá, agora há a prescrição intercorrente entre os marcos interruptivos. Caso haja o transcurso do prazo de 4 anos, haverá prescrição intercorrente. Para finalizarmos a improbidade, trago para você o tema da indisponibilidade de bens. Primeiro ponto que eu quero que você anote. A indisponibilidade de bens vai consistir numa tutela de urgência. Deixa de ser uma tutela de evidência e passa a ser uma tutela de urgência. E o requisito da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso. Indisponibilidade de bens agora é tutela de urgência e o requisito da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso. A indisponibilidade de bens, como regra, exige o contraditório prévio. Mas o contraditório prévio pode ser dispensado quando este contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Presta atenção. Quando houver uma pluralidade de réus, há
solidariedade na decretação da indisponibilidade de bens. Anote isso. Na indisponibilidade de bens, havendo pluralidade de réus, haverá solidariedade entre os corréus, o que significa dizer que pode ser decretada a indisponibilidade integralmente sobre o bem de qualquer um deles, desde que o somatório não ultrapasse o valor total. É possível a decretação integral sobre cada um deles, mas não pode ultrapassar o valor total. Veja o seguinte: é possível, então, também decretar em valores desiguais. O que eu quero dizer? O dano ao erário é de 1 milhão. Tem réus A, B, C e D. Eu posso decretar 1 milhão sobre A, sobre os bens de A. E aí, sobre B, C e D, eu não posso decretar mais, porque já houve o valor total decretado sobre A. Mas eu também posso fazer assim, ó. Ao invés de decretar 1 milhão sobre o A, eu posso decretar sobre ele 500 mil. Sobre o B, 100 mil. E por aí sucessivamente, desde que o total não ultrapasse o valor de 1 milhão. Ou seja, é possível decretar em valores desiguais. Não há limitação em cota parte. Perfeito? Maravilha. Mudo de tema com você. Chego agora na organização administrativa. Se tem uma banca que gosta de cobrar este tema, é a nossa. Veja, pessoal, e aí eu quero te relembrar rapidamente a diferença de desconcentração e de descentralização. Lembrando que a desconcentração é o fenômeno de criação de órgãos. É o fenômeno de distribuição interna de competências dentro da pessoa jurídica. A desconcentração é o fenômeno de distribuição, é o fenômeno de criação de órgão, de distribuição interna de competências, havendo hierarquia entre os órgãos, hierarquia, subordinação. Perfeito? Maravilha. Lembrando que órgão é a unidade administrativa despersonalizada. Que nenhum órgão possui personalidade jurídica, mas há órgãos que possuem a chamada personalidade judiciária, a aptidão para ser parte em demandas judiciais. Os órgãos mais elevados da estrutura da administração na defesa das suas prerrogativas institucionais. Se de um lado tem a desconcentração, de outro tem a descentralização. A descentralização é o fenômeno de criação de entes, de entidades. É a distribuição externa de competências para outra pessoa jurídica ou pessoa física. Que na descentralização não há hierarquia, não há subordinação. Que na descentralização o que nós temos é tutela, controle finalístico, supervisão ministerial, vinculação, que é o controle da direta sobre a indireta nos casos expressamente previstos em lei e apenas de maneira excepcional. Perfeito? Maravilha. Pessoal, outra situação que eu quero discutir com você, conversar sobre as autarquias. Lembre que autarquia é pessoa jurídica de direito público. Se ela é pessoa jurídica de direito público, ela tem as mesmas características de todas as outras pessoas jurídicas de direito público,
Então, os seus bens são públicos e aí vão ser imprescritíveis, vão ser impenhoráveis, gozam de todas as características de bens públicos. A autarquia tem também imunidade tributária sobre rendas, serviços e sobre o seu patrimônio. Não haverá a incidência de imposto sobre as autarquias. Aproveito, falo também com você da fundação pública. Fundação pública que pode ostentar natureza jurídica de direito público, e aí ela é igual a uma autarquia, ou pode ser uma fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. E aí ela é uma fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. Quando ela for uma fundação pública, pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Ela vai ser criada por lei. Mas quando ela for uma fundação pública, pessoa jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei e ainda vai necessitar de registro dos atos constitutivos. Bom, vamos lá. Eu quero ainda falar com você das entidades do terceiro setor, passando na OS, na Organização Social, que é disciplinada pela Lei 9637. Perfeito? Veja, pessoal, o artigo 1º vai dizer que o Executivo poderá qualificar como OS pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas a ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde. O Executivo poderá, o que significa dizer que a qualificação de uma entidade como OS é um ato discricionário. A qualificação da entidade como OS é um ato discricionário, grave isso. Outra coisa, o que a OS celebra com o poder público é o chamado contrato de gestão. E quem qualifica a OS é o Ministério de Estado pertinente às atividades. Por que eu chamo atenção para isso? Ato discricionário, contrato de gestão e Ministério de Estado pertinente às atividades. Porque as OCIPs, veja, reguladas pela Lei 9790, as OCIPs podem ser qualificadas como OCIPs as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela lei. Veja, a OCIP vai ser a qualificação um ato vinculado. O que a OCIP celebra é o chamado termo de parceria e quem qualifica é o Ministério da Justiça. Preste atenção. OS, o ato é discricionário, OCIP é vinculado. OS celebra contrato de gestão, OCIP é termo de parceria. OS, quem qualifica é o Ministério de Estado competente, OCIP é o Ministério da Justiça. Feita essa diferenciação, eu ainda quero te mostrar o artigo 2º da 9790, que diz que traz entidades que não são passíveis de qualificação. Não são as sociedades comerciais, as que representam categorias profissionais. Olha aqui, entidade de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviço a um círculo restrito de associados. Olha ainda, as OSs, as cooperativas,
as fundações públicas. E todas essas outras que estão aí no nosso material não podem ser qualificadas como OCIP. Mudo para você, chego na OSC, na Organização da Sociedade Civil. A OSC pode celebrar com o poder público esses três instrumentos: termo de colaboração e o termo de fomento são praticamente iguais. São instrumentos para formalizar a parceria entre a administração e a OSC, em que há consecução de finalidades de interesse público e recíproco e em que há a transferência de recursos financeiros. Há a transferência de recursos financeiros. Qual a diferença de uma e para outra? É que no termo de colaboração, quem propõe as finalidades de interesse público e recíproco é a administração, ao passo que no termo de fomento, quem propõe é a própria OSC. E qual a diferença do termo de colaboração e de fomento para o acordo de cooperação? É que no acordo de cooperação não há transferência de recursos financeiros. Bom, já que estamos aqui, eu preciso ainda tratar com você do chamado PMI, do procedimento de manifestação de interesse, que é o instrumento por meio do qual as OSCs, os movimentos sociais, os cidadãos apresentam propostas ao poder público para que ele avalie ou não a instauração de um chamamento público. Preste atenção o seguinte: realizar o PMI não implica na realização do chamamento público. Foi feito o PMI não quer dizer que vá fazer o chamamento. Pode ser feito o PMI e acabar ali. Presta atenção. Realizar o PMI não dispensa o chamamento. Se o poder público quiser celebrar a parceria, ele vai ter que realizar o chamamento. E eu posso realizar o chamamento sem realizar antes o PMI. E o que é, então, a figura do chamamento público? Entre aspas, é a licitação para a realização da parceria. Presta atenção, no termo de colaboração e no termo de fomento, no termo de colaboração e no termo de fomento, como regra haverá chamamento. Até mesmo porque nesses dois haverá transferência de recursos financeiros. Excepcionalmente, exceção, não haverá chamamento nos casos de dispensa e inexigibilidade de chamamento público. Já no acordo de cooperação é o oposto. Como não há transferência de recursos financeiros, a regra é que não haja chamamento. E exceção haverá chamamento. Presta muita atenção. Quando que no acordo de cooperação haverá chamamento? Quando houver alguma forma de compartilhamento patrimonial. Havendo alguma forma de compartilhamento patrimonial, no acordo de cooperação, então, haverá chamamento. Vamos mudar de tema. Trago para você agora a figura dos agentes públicos. E eu quero estudar com você jurisprudência. Começando com essa tese gigante aqui fixada pelo STF, que nada mais vai dizer o seguinte: aqueles que tenham sido condenados, mas tiverem sido aprovados em concurso público,
podem ser nomeados e empossados, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo e o crime cometido e nem haja conflito de horários entre a jornada e o cumprimento de pena. Portanto, o que o STF disse é que a suspensão dos direitos políticos não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que observada essas duas situações que eu pontuei a você. Também, importantíssimo, a trabalhadora gestante tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou aquela função temporária. Sim, a servidora titular de cargo em comissão, a que ocupe função temporária, tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Como também, muito importante, é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. O sujeito tem uma doença grave, mas não tem sintoma incapacitante nem restrição para exercer a função, eu não posso vedar a posse. Outro julgado importantíssimo: a mãe, servidora ou trabalhadora não gestante, em união homoafetiva, tem direito ao gozo da licença maternidade. Se a companheira tiver valido do benefício, o que esta mãe, servidora ou trabalhadora não gestante terá direito é o período equivalente ao da licença paternidade. Um outro julgado absolutamente importante: a inconstitucionalidade de dispositivos de Constituição estadual que definem como atividade de risco análoga ao exercício da atividade policial a atuação de membros de MP, do Judiciário, da Defensoria, dos procuradores de Estado e municípios, dos oficiais de justiça e auditores fiscais de tributos estaduais, e a eles estendem benefícios previdenciários exclusivos dos servidores policiais. Claro, óbvio que há uma inconstitucionalidade. Eu não posso equiparar atividade de MP, Judiciário, Defensoria, Procuradoria, o oficialato, à atividade de policial e estender benefícios previdenciários. Não há qualquer razão lógica para isso. Maravilha? Pronto. Mudo de tema com você. Chego aqui nos atos administrativos para trazer para você o quê? Para trazer para você a discussão acerca de convalidação. Eu quero que você saiba os conceitos de ratificação, de reforma e de conversão. Ratificação, reforma e conversão. Ratificação, há vício no elemento competência ou no elemento forma. Na ratificação, há vício na competência ou na forma. Competência não exclusiva, forma não essencial. Viciados, vai para a autoridade competente para confirmar aquele ato, ela faz por meio da ratificação. Já a reforma e a conversão, o vício é no objeto plurimo. Na reforma, eu tenho um objeto plurimo, eu retiro o objeto inválido e mantenho o válido. Um ato praticando dois benefícios para o servidor. Um desses benefícios não era devido. Pronto, eu retiro esse benefício, mantenho o válido.
Na conversão, eu retiro o inválido e acresço um válido no lugar. Eu retiro o inválido e acresço um válido no lugar. Então, essas são as 3 formas de convalidação. Preste muita atenção no que eu vou te trazer aqui agora. Esses 2 julgados do STF. Não erre isso em prova. O município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas em razão de dano ao erário do município. Então presta atenção. A multa aplicada ao agente municipal tem como decorrência dano ao erário. Quem tem legitimidade para executar essa multa é o município, não é o Estado do Tribunal de Contas. Agora, os estados podem executar as chamadas multas simples, aplicadas por tribunais de contas a agentes públicos municipais. O que é essa multa simples? É aquela que é aplicada por inobservância de normas de direito financeiro ou ainda de descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação. Vai ser o município o legitimado quando a multa for decorrente de dano ao erário, vai ser o Estado o legitimado quando for a chamada multa simples, por inobservância de normas de direito financeiro, por inobservância por descumprimento de deveres de colaboração. Pode anotar, isso estará na sua prova. Ainda trago para você, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Perfeito? Prescritível. Maravilha. Pessoal, outro caso que trago para você, isso vai estar na sua prova. Isso aqui, olha, quando o juízo criminal reconhece a inimputabilidade do agente, fundada no artigo 26 do Código Penal, e profere sentença absolutória imprópria, com imposição de medida de segurança, descabe fixação de sanção administrativa, impondo-se à administração o dever de avaliar a eventual concessão de licença para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez. Presta atenção. O sujeito foi absolvido penalmente numa sentença absolutória imprópria porque ele não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com aquele entendimento. Ele não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então ele foi absolvido por uma sentença absolutória imprópria em que foi aplicada a medida de segurança. Não pode a administração aplicar uma sanção a ele. Haverá aí, neste caso, comunicabilidade das instâncias. Outro ponto que trago para você, pessoal, súmula 674. A autoridade administrativa pode se utilizar da fundamentação per relatione nos processos disciplinares, motivação per relatione, ou também chamada de motivação aliundi. Perfeito? Maravilha. Pessoal, com isso, eu fecho com você essa nossa revisão. Mais uma vez, me coloco à disposição lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Perfeito? Então é isso, pessoal. Agradeço a você, te desejo uma ótima prova. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.